Graça e paz. Nós queremos orar para a gente começar um assunto tão polêmico, mas ao mesmo tempo gostoso da gente conversar sobre isso. Alguns já me perguntaram se eu vou dar a receita para a família perfeita. Quem ficar até os 45 do segundo vai saber. Vamos orar, meus amados? Pai querido, nós te louvamos pela beleza da tua santidade. Pai, nós nos colocamos diante de ti, na dependência, na total dependência da tua soberania, na submissão da tua doce vontade. Pedimos o teu cuidado sobre cada família, Pai, sobre cada pessoa aqui. Pedimos que o Espírito Santo venha revelar Cristo em cada um de nós, e venha revelar a tua palavra, a tua mensagem, para que vidas sejam transformadas nessa noite. Pai, nós te oramos e te agradecemos. No nome santo de Cristo Jesus. Amém. Graça e paz. Nós vamos dividir a pregação e que, em nome de Jesus, ele venha no nosso socorro, né? Eu não sei quem já assistiu o filme Dunkirk, de uma batalha que aconteceu numa praia da França. Quem aqui já assistiu? Levanta a mão, por favor. Pouca gente, mas depois vocês assistem, tá bom? É um filme histórico de uma guerra que aconteceu. E para a gente usar essa batalha de metáfora, primeiro nós vamos ler um pedacinho dessa batalha, para que a gente possa entender um pouquinho do que Deus deu para nós sobre essa palestra. Porque quando a gente pensa em famílias perfeitas, em mitos que a gente carrega, são pessoas que sofrem. Porque é difícil manter esse status de perfeição que não existe. Então, uma família que tem esse status tem muito sofrimento dentro dela, né? Então, nós vamos conversar pouca coisa sobre o mito, porque, na verdade, a gente tem que aprender o que o Senhor quer, né? Mas, então, vamos lá. Vamos ler um pouquinho da história, né? Eu pensei esse resumo de um livro que chama Ministério com Famílias, do Dennis Rainey. Então, dei uma parafraseada para poder ficar um pouquinho mais curto, mas para a gente usar, e eu espero que isso fique no nosso coração. Porque nós temos uma caminhada pela frente do ano que vem, falando sobre nossas famílias, a escola vai continuar, e é uma batalha, né? Então, que a gente tenha o coração aquecido para o próximo ano, para a gente aprender, para as nossas famílias serem santificadas no Senhor. Amém? Então, olha só, no dia 24 de maio de 1940, cerca de 400 mil soldados das tropas aliadas ficaram retidos na costa da França, no Mar do Norte, no local próximo ao porto de Dunkirk. Sem enfrentar nenhuma dificuldade, os tanques de Hitler tinham avançado e estavam somente a 15 quilômetros de distância. Não havia possibilidade de escapar por terra. A situação era desesperadora. Numa questão de horas, milhares de soldados britânicos e franceses morreriam ou acabariam como prisioneiros de guerra. Precisavam desesperadamente de um resgate. Mas de quem? E de que maneira? Creio que o Brasil e outros países do mundo estão experimentando um Dunkirk da família. Parece não haver qualquer rota de fuga da cultura que está destruindo as nossas famílias. Quem
ou o que virá para resgatá-la? Creio que o desafio recai sobre a igreja e sobre cada indivíduo e sobre cada família. Então, olha só, os nazistas estavam aqui e eles estavam nessa faixa aqui, ó, tá? 400 mil soldados. Vocês lembram de algum lugar parecido, assim? Moisés e a turma do Egito e o mar, né? Então, tem hora que nós nos sentimos encurralados em nossas famílias, né? Vamos continuar. Em 1940, os líderes do governo britânico preparavam-se para o pior. O general Edmund Ironside, chefe do Estado-Maior Imperial, escreveu no dia 25 de maio o seguinte em seu diário: é bem provável que percamos todos os nossos experimentados soldados nos próximos dias, a não ser que aconteça um milagre. Na verdade, os líderes foram surpreendidos por um dos mais inesperados e dramáticos suprimentos de engenho e recursos da história. O que aconteceu naquele lugar? De que modo Deus vai responder às nossas orações ao Dunkirk da nossa família? Que jeito? Nós estamos nos sentindo encurralados também? Mas vamos continuar nossa história. À medida que a situação militar na França se deteriorava, em maio de 1940, até mesmo sempre otimista Winston Churchill considerava que a força naval inglesa poderia resgatar somente cerca de 30 mil soldados, aliados em retirada. Os líderes das forças armadas estavam um pouco mais otimistas, achavam que talvez conseguissem salvar 45 mil. Utilizando 129 embarcações de diversos tipos à disposição. O que eles não haviam percebido era que os cidadãos britânicos não estavam dispostos a abandonar seus filhos exaustos e feridos sem lutar. Walter Lord escreveu o seguinte a respeito dos cidadãos comuns. Eles estavam trabalhando em seus postos de trabalho por todo o sul da Inglaterra, e tinham todos a intenção, não declarada publicamente, de frustrar as pessimistas previsões dos guerreiros e dos estadistas. O que aconteceu, gente? Presta atenção. De maneira informal e verbal, sem qualquer anúncio público, uma imensa armada de embarcações civis e militares se reuniu para trazer de volta os rapazes britânicos. 6 dias apenas depois do início da crise em Dunkirk, o observador de um destroyer britânico viu no horizonte, aproximando-se de Dover, uma enorme quantidade de pontos que enchia o mar. Olha lá. Gente, isso, toda vez que eu e Marinha a gente lê, a gente chora, porque é demais isso. Aqueles pontos eram barcos. Aqui e ali haviam alguns grandes barcos a vapor, como a barca de transporte de automóveis, mas a maioria era composta por navios pequenos de todo tipo. Barcos com um mastro apenas, barcos de pesca, de excursão, iates reluzentes, velhos barcos a motor, lanchas, rebocadores, barcaças do rio Tâmisa, com suas enormes velas marrons, navios de cruzeiro, dragas, traineiras, chatas e enferrujadas. O batelão do almirante superintendente com sua belíssima ornamentação. Esta marinha desorganizada saiu ao mar para resgatar milhares de soldados britânicos e, mais tarde, também os franceses. Esse episódio não era uma brincadeira de criança para aqueles que estavam empenhados no resgate. Os barcos pequenos corriam o risco de virar e afundar. As forças alemãs de artilharia, apoiadas por aviões e navios, tentavam afundar o maior número possível deles. Passa um pouquinho que tem eles tentando embarcar. Olha, fogo cruzado enquanto eles tentavam embarcar nesses barcos que foram salvar. Tentavam afundar o maior número possível deles. Eles estiveram sob intenso bombardeio. Muitos voluntários trabalharam até a exaustão, como os 2 civis que passaram 17 horas remando sem parar, levando
as tropas das praias de Dunkirk até os navios de resgate que esperavam em alto mar. Não demorou muito e os que permaneceram em suas casas também deram apoio com alegria. Quando as tropas desceram dos barcos nas costas da Inglaterra, os civis correram até eles levando chocolate e sanduíches. Um senhor comprou todas as meias e roupas de baixo de sua cidade e as entregou aos soldados agradecidos. Os trens que levavam as tropas da costa para as áreas mais remotas da Inglaterra eram recebidos por multidões que se reuniram nas plataformas das estações para saudar os soldados e lhes dar chocolates e cigarros. Faixas feitas com lençóis estampavam mensagens como "Bravo", e as crianças se colocaram ao lado da estrada de ferro agitando bandeiras. Na noite de 4 de junho de 1940, 2 semanas depois do início da crise, completada a evacuação, Churchill compareceu a uma concorrida sessão da Câmara dos Comuns e chamou aquela dramática ação de um milagre de libertação. Em meio à ovação dos ouvintes, proferiu as memoráveis palavras: lutaremos nas praias, lutaremos nos terrenos de desembarque, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas, nunca nos renderemos. E se, o que eu não acredito nem por um momento, esta ilha, ou uma grande porção dela, fosse subjugada e passasse fome, então nosso império de além-mar, armado e guardado pela frota britânica, prosseguiria com a luta, até que, na boa hora de Deus, o novo mundo, com toda a sua força e poder, daria um passo em frente para o resgate e libertação do velho. No final da empreitada, contaram-se 861 navios, que evacuou cerca de 338 mil soldados. Você é capaz de ver um quadro semelhante ao de Dunkirk quando pensamos em nossas famílias? Como é que os soldados foram levados a essa situação sem saída? Como as nossas famílias chegaram onde chegamos? Será que nós ardemos por nossos filhos como esses pais? Será que nós estamos prontos para essa força-tarefa? Essa operação se chamou Operação Dínamo. Então, quando a gente olha, essa é a fila de soldados. Deixa eu usar o aparelhinho do pastor Glenn, que ele me emprestou. Os soldados ficavam em fila esperando o barco que ia pôr. Pensa, gente, a gente está aqui nesse fim, e os aviões passando, e os barcos vindo, e os barcos pequenos. Quem puder assistir o filme, assista, que acho que vale a pena. Então, quando a gente pensa nas nossas famílias e pensa que as nossas famílias têm que ser perfeitas ou são perfeitas, isso é uma forma da gente fugir um pouco da responsabilidade. Porque é tão impossível ser perfeito que daí a gente paralisa. Não é? Já que não dá para ser perfeito, eu vou chutar o balde. Eu vou ficar aqui onde eu estou. Né? Então, porque nós não vamos atingir isso. Então, não existe família perfeita, em que todos acordam de bom humor, dão bom dia para todos, tomam café juntos alegremente, oram de mãos dadas, saem para o trabalho ou para a escola, de lá telefonam uns para os outros para dizer como vão as coisas, voltam para o jantar, vem o jornal, conversam sobre as coisas boas, e antes de dormir, vamos fazer um entusiasmado culto a Deus, né? No domingo acordam cedo, com muita disposição, e vêm para a igreja, onde todos se sentam juntos, cheios de ânimo para estudar a palavra de Deus e louvar a Deus da palavra. Cadê? Só que não. Só que não. Essa família existe, gente? Algo parecido. Pode até, mas inteiramente, não.
É um erro ver uma família e imaginar elas com características que parecem ter ou que a gente julga que elas tenham, né? Ninguém sabe o que vai no coração de uma pessoa quando canta louvor. Ninguém sabe o que vai no coração de uma pessoa, em que ponto que ela está. Papai sabe. Mas o nosso papai sabe. E isso é muito bom. Ninguém sabe as tensões e os desentendimentos no interior de uma família que luta para se manter unida diante dos conflitos. Todos nós. Todos nós. Então, é um erro também a gente não enxergar os problemas das nossas famílias, que é uma forma de fugir deles. Ah, minha família está bem. Eu lembro uma vez que eu atendi um casal. Primeiro veio a mulher, e a mulher começou a contar do casamento, que ela estava pensando muito em separação. Eu falei, olha, o ideal é que venha o seu marido, porque tratar casamento só com um não é legal. Eu falei, vai dar confusão no fim. E aí, quando veio o marido, foi tão engraçado, porque o marido, não, mas a gente está muito bem. Eu falei, olha, eu acho que está tendo algum problema, porque a sua mulher está pensando em separação e você está dizendo que está tudo bem. Alguma coisa está acontecendo, né? É uma negação. Porque não quer mexer, porque tem medo, porque não sabe conversar, e vem um monte de coisa, né? E, às vezes, não quer mesmo resolver. Já aconteceu o divórcio dentro dele, mas ele, às vezes, não acha que é a hora ainda. Isso é muito triste, né? Porque você está jogando e o outro não. Então, é bem difícil. Então, o que a gente vê hoje de realidade? Suicídio, né? Adolescente pulando de varanda. Triste. A gente chora. Onde que eu estava? Que eu não amei essa menina. Um olhar amoroso para salvar. Misericórdia. Automutilação, rebeldia, depressão, divórcio, desrespeito aos pais, aos mais velhos, às autoridades, apatia, violência, ausência de fé. Ou estamos vendo famílias perfeitas andando pelo mundo, impactando a vida dos outros? Mas nós temos um chamado, gente, em Deuteronômio 4, 5 e 6. O Senhor pensou um povo para andar com Ele, para Ele derramar a sabedoria dEle sobre esse povo. E aí os outros povos olhariam para esse povo e diriam, uau, que povo diferente, que povo sábio e entendido, porque a sabedoria seria dEle. Vamos ler? Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Moisés está falando para eles, né? Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, certamente esse grande povo é gente sábia e inteligente. Então, nós temos um chamado, não para ser perfeito, porque o perfeito mora em nós. Ele fala, sede perfeito, sede santo porque eu sou santo. Vem que eu vou te santificar, vou te separar para mim, vou andar com você, vou te curar, vou te fazer parecido comigo. Mas a gente tem que andar com Ele. Amém? Viver em família não é fácil, porém, não dá para viver sem ela. Todos nós pertencemos a uma família. Todos nós nascemos de uma família, queiramos ou não. Talvez não seja a família que a gente teria escolhido. Talvez não seja a pessoa mais amigável que a gente tem constantemente junto de nós. Mas o modelo de Deus não mudou. Ainda continua sendo o mesmo formato. A família é um projeto de Deus e ela continua sendo, porque o nosso Deus não muda. Então a família também não muda, a palavra dele não muda.
pode haver algumas configurações diferentes de grupos familiares, mas o modelo não mudou. A família é formada de pessoas diferentes. Um pai cria os seus filhos de forma aparentemente igual. É ou não é? Quem tem mais de um filho sabe do que eu estou falando. Nós temos 3 filhos. Criamos os 3 na mesma casa, nas mesmas condições, tratamos da mesma forma. São todos diferentes entre si. Nenhum é igual ao outro. E esse desafio, como passar essa barreira desses relacionamentos diferentes? E entre eles, os irmãos se relacionam também de forma diferente. É preciso que a gente respeite a personalidade de cada um. É preciso que a gente entenda e compreenda que essas diferenças devem ser valorizadas e não desprezadas. Essas diferenças têm que ser respeitadas. As diferenças é que são importantes para que as pessoas vivam, cresçam e se desenvolvam em todas as áreas. Muitas vezes a gente trata um filho diferente, um membro da família que não concorda, muitas vezes, com os nossos pensamentos, com as nossas formas de tomar decisão, e a gente vê isso como um defeito. E aí a gente trata como um defeito. E a gente decide questões importantes na vida dos filhos ou do cônjuge como se fosse um problema. E, na verdade, é somente uma diferença. A convivência e a aceitação das diferenças contribui muito para o aprendizado. Nós não nascemos sabendo todas as coisas. Nós vamos vivendo e aprendendo. E por que não dentro da família? Uns com os outros. Enfim, mesmo sendo diferentes, todos vão viver. De uma forma ou de outra. Porém, os resultados podem não ser aqueles que nós planejamos, que nós almejamos. O que as diferenças podem gerar dentro da família? Vocês já pararam para pensar? Se tem um membro que pensa diferente, que faz escolhas diferentes, e muitas vezes, hoje, a gente que já é de 2 gerações para trás, a gente não entende algumas profissões, por exemplo. Eu vejo a garotada falando hoje que quer ser técnico de alguma coisa que eu nunca vi falar. E aí eu penso assim, meu filho, vai ser médico, vai ser dentista, vai ser advogado. Não, eu vou ser um profissional na área de cibernética. Você vai morrer de fome, meu filho. Né? Eu vou ser físico nuclear. Para com isso. A gente fica querendo mudar a forma dos diferentes, que pensam diferentes, as escolhas diferentes, como se fosse a nossa forma de pensar. Então, gente, eu vou dar já a receita para vocês, tá? Família perfeita não existe. Nossa, vocês nem ficaram surpresos? A única família perfeita que existe se chama Pai, Filho e Espírito Santo. E essa, a gente não chega nem perto da perfeição deles, porque nós precisamos da ação deles para nos tornar perfeitos. E é aí que começa o desafio de viver em família na dependência do Senhor. Segundo o dicionário, mito é um relato fantástico de tradição oral, ou seja, é um relato fantasioso que um fala para o outro, e esse relato fantasioso ele parece um pouco com a realidade,
porque ele envolve pessoas de carne e osso, ele conta histórias que são críveis ou plausíveis, e então isso vira uma coisa que parece que é, mas não é. Muita gente acredita em mito. Muita gente ainda não desconstruiu. Mas esse da família perfeita é muito fácil. Porque como a gente vive dentro de uma família, a gente sabe. A não ser que a gente comece a pensar que a minha família não é perfeita, mas a do vizinho é, né? Então aí a gente começa a olhar para as outras casas, achando que lá as coisas funcionam, mas é porque a gente não está lá dentro. Se nós estivéssemos fazendo parte daquela família, a gente ia ver o quanto eles também passam por dificuldades. A diferença é que a família perfeita, ou seja, melhor, a família imperfeita, ela mostra as suas imperfeições. A família imperfeita não tem medo, nem vergonha, nem receio de falar das suas dificuldades. A família perfeita que existe no mundo, um dia até aconteceu um fato, um acidente na nossa casa. O meu filho Fernando teve um acidente e cortou numa serra o polegar. E aí foi uma comoção e a igreja orou e Deus agiu e graças a ele tudo deu certo. Mas uma irmã depois chegou para nós, depois de passado a situação, falou: gente, eu questionei Deus. Na família do Mário e da Cota aconteceu um negócio desse. Uma família que serve tanto na igreja, uma família que participa, uma família que ora, uma família que faz estudo bíblico. Gente, não há nenhuma diferença. E aquilo foi bênção para nós. Deus usou aquilo na nossa casa. Deus trouxe o meu filho mais perto dele por conta desse acidente. Então Deus usa as dificuldades. Deus usa os problemas, as provações, as turbulências da vida para nos ensinar, para fazer com que a gente cresça. Então, quando você vê uma família perfeita, você desconfie. Porque o máximo que ela pode fazer é esconder os problemas. E isso a gente sabe fazer muito bem. Mas a verdade é que toda família que busca o crescimento, do crescimento e da maturidade, deve encarar a transposição do obstáculo. Quando eu estou numa caminhada e eu tenho um obstáculo na minha frente, eu tenho 3 opções. Ou eu paro e fico paralisado diante do obstáculo, ou eu dou a volta e não ganho a experiência de ter passado por ele e ter aprendido o que Deus queria me ensinar, ou então eu encaro esse obstáculo e vou em frente. E passo, aprendo e a vida segue com um crescimento porque Deus quis me ensinar com aquela situação. Então nós devemos ver a crise com simpatia. A Bíblia compara os nossos lares com o reino. Um reino que também passa por crises políticas, econômicas e hierárquicas. Algum lugar, mais ou menos, que vocês se lembram dessas crises? Em Mateus 12, 25, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Por isso, a união, a unidade da família, em passar juntos pelas dificuldades, é importante. Porque se há uma divisão, o reino não subsiste. Se há uma fala do pai num sentido e uma fala da mãe num outro sentido, o filho chega e pede: deixa eu ir na balada.
O pai fala não, a mãe fala vai. Pronto. Criou-se uma divisão. E para que servem as divisões? Na família, gente, não deve haver máscaras. Na família, nós devemos ser o mais transparentes possíveis uns para com os outros. Até mesmo porque os membros de uma família se conhecem. Se um mentir, todos os outros sabem. Às vezes pode não falar nada. Às vezes pode fazer de conta que acreditou, mas sabe que mentiu. Se um pai fala e não cumpre a sua palavra com o filho, parece que não foi nada. Ah, ele esqueceu. Não. Ou vice-versa. Não. O que se chama isso? Como é que a gente faz para tratar da situação? A gente faz de conta que não aconteceu? A gente faz de conta que está tudo bem, sendo que não está? Por fora está tudo ok. Por dentro o coração está magoado, machucado. Precisamos tratar as nossas emoções de dentro para fora. Assim como em nossos casamentos, nas nossas famílias, devemos viver os mandamentos, compromissos e responsabilidades para que os nossos lares não sejam divididos. Uma dica aqui, gente. Não tenham medo de falar a verdade e de reconhecer que erraram. Um dos maiores problemas é a hipocrisia dentro dos relacionamentos. Viver uma vida hipócrita é uma vida com máscara, sendo uma coisa e querendo parecer outra. Isso adoece. Quem está apto a formar uma família? A Bíblia diz, Jesus disse, e nós vamos ler aqui agora, em Mateus 19, versos 11 e 12. Falando aos fariseus numa conversa sobre o casamento, Jesus finalizou, eu não trouxe aqui tudo para não gastar muito tempo, mas Jesus finalizou acerca do casamento dizendo assim: ninguém é maduro o suficiente para viver a vida de casado. É preciso ter certa aptidão e graça. Casamento não é para qualquer um. Alguns, desde que nasceram, nunca pensaram em casamento. Outros nunca propõem nem aceitam. Outros ainda decidem não se casar por causa do reino. Mas, se você é capaz de crescer até a grandeza do casamento, faça. Tomou a decisão de casar, primeiro consulta. Sou capaz de crescer? O que Jesus está querendo dizer com esse crescimento até a grandeza do casamento? Gente, o que é um casamento? O que é viver uma família? Se não abdicação, se não serviço, se não compromisso, se não responsabilidade. Quem quiser viver uma família diferente disso, não cresce, não consegue. A família não anda, a família não aprende, a família não se torna dependente do Senhor. Há muitos obstáculos que podem servir de inimigos que dividem os nossos lares. Muitos obstáculos. Hoje fala-se muito. A televisão, o celular, os meios de comunicação. Isso tudo, são problemas na família. Mas não, se a gente for ver e analisar o que realmente é problema dentro do casamento, porque é muito fácil eu falar que no meu casamento o meu problema é minha esposa.
Porque eu não mudo nada, eu fico esperando ela mudar, a minha vida está tranquila, eu não mexo comigo. E quem é que quer mexer consigo mesmo? Quem é que quer ter a vida remexida e transformada e crescer em santidade, no conhecimento da verdade, em ser um sacerdote dentro da sua casa, em ensinar os seus filhos, em ser aqueles barcos que vieram resgatar aqueles soldados que estavam condenados à morte? Quem é que vai resgatar os nossos filhos? Muitos pais têm deixado esse compromisso para a igreja, para a escola, achando que está tudo bem. Mas viver uma família verdadeira não é assim. Então, os verdadeiros inimigos da família estão dentro da própria família. Sou eu. Na minha casa, eu sou o maior problema dentro da minha família. Preferimos jogar a responsabilidade para os outros, mas, no plano pessoal, nós nos achamos sempre vítimas de algo. Falta solidariedade, falta de interesse e falta de olhar uns para os outros. No plano familiar, justificamos que nossa família não vai bem porque as pressões externas são muito fortes. Gente, está muito difícil viver aqui, criar uma família nesse 2021, pandemia. Não tem como, eu não consigo fazer melhor do que isso. Olha quanto problema aqui está vindo para dentro da minha casa, que eu não dou conta, que eu não tenho responsabilidade, que eu não tenho nenhuma ação para tomar com relação a isso. Então eu dou vários motivos para os problemas da minha família. Mas eu estou tudo bem, eu estou certo, eu não tenho nada a ser feito. Então, concluindo, meus amados, nossos piores inimigos somos nós mesmos pela nossa própria maneira de encarar os problemas, com nossos pensamentos e escolhas. Da mesma forma, os piores inimigos da família são os pensamentos e escolhas promovidos pelos membros atores que atuam dentro da família. Vocês já viram falar em membros atores de família? As pessoas que ficam vivendo uma vida de representação, que não encaram a verdade, que não querem resolver o problema, que não querem fazer parte da solução. E aí então a família só vai por água abaixo. Todo dia aumentam os problemas e nenhuma solução, porque ninguém está querendo fazer parte da solução. Jesus fala de aptidão e responsabilidade para viver em família. Lembra lá o que Jesus falou? Então ele fala, quem tiver a grandeza, casa. E isso se aplica em constante vigilância. Além das dificuldades e preocupações que surgem naturalmente no seio familiar, nas circunstâncias do dia a dia, porque é assim, gente, tem coisa que realmente a gente não tem influência nenhuma. Por exemplo, a pandemia trouxe realmente muitos problemas. Na minha área, os divórcios aumentaram por conta da pandemia. Agora, eu não sei se esses divorciandos, se eles tentaram fazer alguma coisa para não divorciarem, ou simplesmente é aquele casal que casa e fala assim, se não der certo, a gente separa. Não sei. Agora, isso é uma situação atípica, que realmente teve relatos que nós ouvimos que não tem o que fazer. Porém, nós contribuímos em muito para o agravamento dessas crises. Então, há muitos inimigos que vêm destruir as nossas famílias. E eu quero dizer rapidamente para vocês 5 inimigos. Eu elegi aqui 5. Depois vocês podem até pensar e se quiserem falar de outros, né? Mas o primeiro aqui,
A irresponsabilidade dos filhos sob a irresponsabilidade dos pais. Filhos irresponsáveis estão debaixo do guarda-chuva de um pai e mãe irresponsável. Não tem filho que não sabe tomar as decisões se não tiver um modelo. E qual é o modelo dele? Pais que não sabem tomar decisões corretas dentro da sua casa. Assim, a responsabilidade pela condução da família é transferida para outros. Então eu não dou conta de ser firme com meu filho, eu não dou conta de fazer com que ele me obedeça, que ele seja disciplinado, que ele não seja rebelde. Eu chego na igreja e digo, pastor, toma conta aí do meu filho. Vai lá para a salinha lá, ó, que as professoras vão te educar. Eu chego na escola e eu quero pagar a escola mais cara de Londrina para o meu filho, porque aí a minha consciência fica tranquila. Porque a escola mais cara deve ter de tudo ali. Eles devem ensinar meu filho de tudo, inclusive a se comportar, inclusive a ser educado, inclusive a me respeitar. Eles vão ensinar de tudo para o meu filho. Gente, até pessoas que não são crentes levam os filhos para a igreja para terem disciplina, para ver se aprende ética, para ver se aprende moral, para ver se aprende educação, porque eu não creio em Deus, mas que lá na igreja tem um povo lá que, né, é expert no assunto. Mas eu, como pai, estou tranquilo, eu não preciso tomar providência, eu não preciso fazer nada. Gente, conduzir uma família, participar de uma família, dá trabalho. Dá trabalho. Por isso que Jesus disse, quem tiver a grandeza pode se casar. É um desafio. Então, gente, eu queria agora lembrar com vocês a fala de Josué. Josué, eu acho que tem esse slide aqui, ó, 24:15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué ali, chegando no final da jornada, entrando na terra prometida, passando pelo Jordão, Josué chega para o povo dele e diz assim, olha, vocês trouxeram ídolos, vocês estão crendo em outras coisas, vocês não creem em Deus, não estão dando glória a Deus, porque até aqui foi Ele que nos trouxe. Então vocês podem crer naquilo que vocês quiserem, porém eu. Então ele chamou a responsabilidade para ele. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui na minha casa, o nosso Deus será glorificado, será louvado. Então, nós precisamos tomar decisões que muitas vezes não são fáceis, que dá trabalho. As mães aqui que já tiraram o bebê da fralda sabem como que dá trabalho tirar um bebê da fralda. É ou não é? Tem que ter perseverança, persistência, não é de um dia para a noite. E tirar a chupeta então? Aí ó, moçada nova lá com a criança. Não quero desanimar vocês não, vai dar trabalho. E aí? Respira fundo e vamos em frente. Segundo, predomínio da emoção sobre a razão. Nós precisamos ser racionais nas decisões dentro das nossas casas para podermos crescer. Esse tipo de vida onde a emoção está acima da razão, na família, é uma antecipação do inferno. Com esse modelo, vem, por exemplo, o predomínio do corpo sobre o espírito. O que é veementemente combatido por Jesus. Jesus veio para nos salvar no espírito, para nos dar vida eterna. E não para fazer com que a gente ceda aos desejos da carne
e faça os desejos do nosso corpo. E aí, gente, dentro de casa, tem algumas famílias que priorizam mais o desejo da carne, a satisfação da emoção, do que a razão de se tornar um filho de Deus através do Evangelho de Jesus Cristo. Muitas famílias, vocês, claro, vocês estão dentro da igreja, vocês estão aqui, com certeza vocês estão preocupados com isso, mas muitas famílias criam filhos nem se lembrando que Deus existe. Depois, quando chega lá na idade adulta, puxa vida, está faltando alguma coisa. Tem muitos pais que vêm para a igreja porque os filhos pedem. Não é porque eles querem, não. O filho pede para vir para a igreja. Gente, Deus tem um propósito em todas as coisas. E Ele usa todas as pessoas. 3. A individualidade sobre a comunidade. Outro inimigo da família é o individualismo exacerbado, que faz com que não hajam projetos familiares. Há um encorajamento desequilibrado aos projetos individuais, e a vida é um cada um por si, que atinge de morte a própria ideia de família. Famílias onde cada um chega de manhã cedo, faz o seu café, pega a fruta, pega o pão e sai e não encontra com o outro, ou então não cumprimenta o outro, aí sai, trabalha o dia todo, volta para casa, entra, vai para o seu quarto, cada quarto tem uma TV, cada quarto tem um computador, não se conversam e cada um está se respeitando. Não, eu preciso respeitar meu filho. Meu filho entrou no quarto dele, é o território dele, ali eu não entro. Gente, misericórdia. Misericórdia. Nós temos um compromisso, uma responsabilidade. As crianças são presentes de Deus para nós, para que a gente cuide delas. Não é para que a gente abandone elas. Criança tem que ser cuidada, não tem que ser abandonada. Criança tem que ser protegida. Criança tem que ser ensinada. Agora não. Em nome do individualismo, em nome estou respeitando a privacidade, as crianças estão no computador, vendo pornografia, estão falando com pedófilo, estão combinando encontro não sei aonde, estão mentindo para os pais, fala que vai na casa do amigo e vai na casa de um outro, e por aí vai. E aí? Então, não dá para viver em família individualismo exacerbado. É preciso que sejamos atentos a isso. Este inimigo, gente, tem matado famílias, tem acabado, destruído com famílias. 4, supremacia do princípio do prazer sobre o princípio do dever. Primeiro o prazer, depois o dever. Filho, me ajuda aqui a lavar essa louça? Mãe, agora eu vou terminar o meu jogo do videogame. A hora que eu terminar, eu venho te ajudar. O que está priorizando aí? Né? O que esse filho está aprendendo? E quando ele for um profissional, ele vai falar isso para o patrão dele? O patrão vai falar, fulano, olha, preciso que você faça essa tarefa aqui. Faz o seguinte, primeiro eu vou sair lá fora, comer um sanduíche, eu vou conversar com um amigo aqui, depois, na hora que der certo, eu faço a tarefa. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. E é por isso, aqui eu quero chamar a atenção da igreja, é por isso que muita gente não contrata crente, porque às vezes crente dá mau testemunho. Os outros também dão, só que quando o crente dá mau testemunho, a primeira coisa que chama a atenção nas outras pessoas é o fato da gente ser crente. E o que é isso? Isso é a visão do mundo. E o que nós vamos fazer em relação a isso? Nós vamos ser excelentes na medida das nossas possibilidades. Tudo que a gente fizer, vamos fazer bem feito. Tudo que a gente viver, vamos viver bem feito.
E na família é assim que funciona. Então, não digo que é primeiro o dever e depois o prazer, mas é preciso ter um equilíbrio, tá? É preciso ter um equilíbrio. Há famílias grandes, há famílias pequenas que vivem escravizadas pelo princípio do prazer. Já nas famílias grandes, que sabe que o dever é essencial para uma boa convivência e sobrevivência, inclusive em família, há uma conciliação na divisão de tarefas, na obediência, no cuidado um para com o outro. A gente vê muito essa falta de empatia hoje em dia. No respeito um para com o outro, no ouvir a música com volume baixo para respeitar o outro. Por quê? Porque cada um se preocupando com o outro. Existem muitos versículos, eu não quis colocar aqui para não gastar muito tempo, mas muitos versículos da Bíblia que sustentam essa direção que Deus dá para nós. E por último, confusão dos valores que são de baixo com os valores que são do alto. Há uma mistura, aquela coisa de falar assim, não, mas o meu Deus é diferente. O meu Deus é diferente. Tem um ditado que diz assim, a voz do povo é a voz de Deus, como se o povo tivesse alguma sabedoria para confrontar ou para dizer alguma coisa que seja boa para si mesma. Tudo que o homem faz, o pecador faz, é contaminado pelo pecado. Nós não sabemos tomar decisões corretas de acordo com a vontade de Deus. Por isso que a oração, assim como Jesus orou, a nossa deve ser a mesma. Senhor, que se faça a tua vontade e não a minha. Eu quero fazer muitas coisas erradas. Eu quero colocar o prazer acima do dever. Eu quero olhar para as coisas que são imediatas e não as que são demoradas. Eu quero o hoje, não quero saber o que vai acontecer amanhã. Mas Deus não diz assim. Então, como nós estamos neste mundo, nós vivemos segundo os valores deste mundo, valores materiais. No entanto, não podemos esquecer os valores do alto. Aí, só para encerrar, eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Colossenses 3, de 1 a 4. Gente, atenção. Os valores do alto estão muito acima dos valores da terra. A nossa prioridade, a nossa busca, o nosso clamor para o nosso Deus é para buscar os seus valores eternos e não os valores passageiros daqui. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Então, lembra da Operação Dínamo? No começo? Nós precisamos de um dínamo. Dínamo é o que é? Uma coisa, um gerador de energia, né? Própria. Ele gera a sua própria energia. Nós temos esse dínamo, que é nosso Jesus Cristo. Ele é todo poder, gente. Então, quando a gente olha para a nossa família, pensa na tua família, essa é a tua família. Eu tenho a minha família. Ela tem característica própria, tem os problemas próprios. Então, nós precisamos desse dínamo que é Jesus Cristo, na nossa família. E aí ele vai nos dar sabedoria para, na hora de pegar o nosso barco, para o resgate dos nossos, da nossa família, a gente está alerta.
Esse é o... Então, nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Podemos até estar encurralados de vez em quando. A gente se sente impotente, não é? Tem algumas coisas que a gente olha, e quando a gente chega na impotência, gente, nós chegamos no melhor lugar. É horrível de se sentir impotente. Quem já se sentiu aqui? Opa, tem gente normal, né? Assim, não sei o que fazer, não sei que hora, como. E aí vem o poder de Deus, do dínamo. E aí você fala, meu Deus, foi ele, porque daí a glória é dele. Não é? Então, nós não estamos sozinhos nisso. Deus, em Jesus Cristo, nosso dínamo, veio nos salvar em nossa impotência. Impotência de ser mãe, de ser sogra, agora de 3 noras, ser vó de uma menininha delicadinha, e vó de um menino que é um turbilhão, né? É muito gostoso a gente se ver em novos papéis, que a gente viu lá nas crises de desenvolvimento, né, que a gente vai passando. E o dínamo está conosco dentro de nós. É muito poder, gente. Quem não tem, tem que nascer de novo. Quem ainda não encontrou essa fonte, tem que nascer de novo. E lá em Romanos 1,16, diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, nós temos no Evangelho de Deus o poder, essa palavra aí é dínamos, poder, é um poder superior que a gente não pode imaginar, além. Então, Jesus dirá para nós, ame com o meu amor. Lá em Romanos 5,5 eu vou correr, tá? Eu sei que vocês estão cansados, mas eu quero que vocês fiquem com o poder da palavra. Porque nós precisamos conversar das coisas práticas. Mas a palavra tem poder, gente. É ou não é? E ele vem patrocinar o amor que nós precisamos com os difíceis. Porque quem disse que você é fácil? Quem disse, né? Porque o outro é difícil, mas quem disse que você é fácil? Então, ele diz assim, ó, ame com o meu amor. Em Romanos 5,5 diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, não diga que não ama. Diga que não quer. Pai, eu não quero, mas a tua palavra diz que derrama. Então, eis-me aqui. Né? Isso é obediência e fé no poder dele, nosso dínamo. Né? Ele te dirá também, me conheça e seja liberto de onde você está encurralado na tua família. Você vai viver assim o resto da vida? Nisso aí que você está enrolado? O Senhor quer te libertar. Em Gálatas 5:1 ele diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Você nasceu para ser livre. Nasceu para ser livre no Senhor. Para que Ele faça aquilo que Ele tem preparado para você antes da fundação do mundo. Primeiro conhecer o Filho. E depois viver para Ele, para a honra e glória dEle. Né? E aí ele te dirá em 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto desvendado, transparentes, vulneráveis, sinceros, sem cera no rosto, sem máscara, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, parafraseando a fala de Churchill, eu, Maria Antonieta, vou parafrasear o Churchill. Vocês acharam legal? Nós, todos juntos, correndo a carreira, lutaremos nas nossas casas, lutaremos em nossos casamentos,
lutaremos com nossos filhos, lutaremos com nossas famílias extensas, lutaremos com os amigos e irmãos, nunca nos renderemos e se, o que eu não acredito nem por um momento, se nas nossas famílias forem profundamente atacadas e aparentemente forem naufragar, então nosso Deus eterno, com seu Filho e Espírito Santo, prosseguirão com a luta por nós e através de nós, com seu eterno poder, e até que, na boa hora de Deus, sejamos resgatados definitivamente para a sua eterna glória. Amém. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós nessa... E que o ano que vem nós sejamos essa multidão de barquinhos, sabe? Trabalhando pelas nossas famílias, cuidando dos nossos filhos, dos nossos netos, uns dos outros. Eu fico tão contente de ver a fidelidade de vocês que vieram. Eu tenho alguns que vieram, acho que em quase todos os encontros, porque começam com pequenos barcos, né? Mas que nós, ao mesmo tempo, somos uma grande família e a gente pode apoiar um ou outro nessa caminhada de resgate. Amém? Realmente, cada um de nós temos a nossa família, mas nossa igreja, nossa comunidade também é uma grande família onde a gente pode se ajudar, a gente pode se alegrar e chorar uns com os outros. Nós podemos andar juntos uma caminhada. Nós podemos compartilhar aquilo que Deus tem ensinado para cada um de nós. Todos nós temos algo para ensinar e algo para aprender. Por isso nós podemos andar juntos, né? E agora eu queria orar com a igreja, para que a gente possa colocar diante do Senhor esse projeto da Escola da Família para o ano que vem e orar pelas famílias de cada um de vocês que estão aqui também. Tá? Vamos ficar de pé? Estão cansados de ficar sentado muito tempo, né? Eu gostaria de chamar o pastor Glênio para fazer essa oração, para nos conduzir aqui. Pastor Glênio é o nosso querido, amado pastor, que está mais perto de Deus. Está mais assim com o homem, né? Nós estamos com inveja dele, coitado, porque ele tá falando já em pendurar chuteira e a gente fica com uma inveja santa, né? Porque a gente também queria pendurar essa chuteira aí junto, né? Com o Pai na eternidade, né, pastor? Maranata, né? Vem, Senhor Jesus. É isso aí. Eu não sei se mais perto de Deus é porque eu estou perto da Carmita, só se a Carmita for Deus, porque a distância que nós temos de Deus é igual. Vocês já viram uma roda de bicicleta? O aro está ligado ali no centro, depois vem outro aro, outro aro, outro aro. Aquele aro vem aqui, eu estou aqui do lado do Mário, mas a mesma distância que eu estou para o Mário é a mesma distância de Deus. Aqui eu vou a Deus para ir para o Mário. A cota, eu vou a Deus para ir para a copa. É a mesma distância. Então, todos nós estamos na mesma proporção diante de Deus. Não existe ninguém tão próximo. Nosso Pai, Tu nos fizeste um em Cristo. E Tu és o autor desta identidade. Nós te damos graças porque na cruz o Senhor desmanchou o nosso velho Adão. E na ressurreição o Senhor nos deu um novo homem. Tu fazes com que cada um de nós expresse Cristo nas nossas famílias. E que a perfeição de Cristo se manifeste na vida de cada um de nós. Tu resgatas as nossas famílias desse cerco terrível, dessa opressão do mundo,
Tu fazes com que nas nossas casas haja a manifestação da vida de Cristo. Liberta o teu povo, meu Pai, da opressão de um mundo carcomido. Nós clamamos para que esta escola também seja um instrumento para abrir os olhos, para despertar as mentes de todos nós, para dependermos de Cristo e só de Cristo. Em nome do Senhor, nós agradecemos por esse tempo que tivemos aqui, desses meses, ouvindo e aprendendo. Mas dá-nos a graça, Pai, de aplicar o que aprendemos, para não ficarmos com a cabeça inchada de conhecimento e as pernas e os braços raquíticos por não praticar. Dá-nos a prática da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.